Sejam bem-vindos ao canal da Fatos Desconhecidos. No vídeo de hoje, você vai conferir 8 doenças exóticas que você não conhecia. As doenças são espécie de conjuntos de sinais e sintomas que afetam um ser vivo. São caracterizadas como ausência de saúde ou um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbios das funções físicas e mentais. Existem vários tipos delas no mundo todo e as origens podem ser de várias formas. Elas também podem ser causadas por fatores externos do ambiente ou mesmo internos no próprio organismo. Elas vão das mais comuns às mais simples, e há também os tipos raros, daquelas que você não encontra por aí facilmente. Existem tipos raros dela que deixam seu corpo com uma aparência estranha. Já outras que causam até mesmo alterações funcionais em seu órgão genital, alteram o paladar, entre várias outras. Quando o assunto é criatividade para doenças, a Mãe Natureza é insuperável. E o canal da Fatos Desconhecidos separou para você 8 doenças exóticas que você não conhecia. A primeira é a doença da ereção interminável e persistente por mais de 4 horas, o priapismo. O nome priapismo se derivou à mitologia grega com o filho de Afrodite, Priapo, o deus da fertilidade, que era bastante conhecido pelo seu órgão genital grande e ereto o tempo todo. Curioso da doença de priapismo é que a ereção é acompanhada de dor e o pênis não volta ao normal durante longas horas. O priapismo é a ereção dos corpos cavernosos. Você não tem o pênis ereto por completo, mas apenas algumas partes dele. A glande e o tecido que envolve a uretra, por exemplo, não participam desse processo. Tem casos dessa doença que o remédio não chega a ser outro a não ser a implantação de uma prótese peniana. A doença dos orgasmos infinitos. A medicina a chama de desordem da excitação genital persistente, ou PGAD. Essa doença causa um estado de excitação sexual constante, cujos sintomas variam. Existem casos que a sensibilidade nas áreas genitais é tamanha que até mesmo o uso de certos tipos de roupas podem causar excitação sem nem mesmo estar pensando em sexo. A doença também pode fazer você ter orgasmos espontâneos, chegando às vezes a dezenas por dia. A excitação é incerta, ela pode aparecer em poucas horas, minutos ou dependendo segundos, e pode durar dias, semanas e até meses. Essa mulher de vestido amarelo é Kim Racing. Ela tem média de 100 orgasmos por dia, do quais ela não consegue controlar nenhum. A próxima enfermidade exótica que você não conhecia é a prospagnósia, ou a doença da incapacidade de reconhecimento facial. Essa doença te faz não conseguir lembrar do rosto de ninguém, mas ninguém mesmo, nem mesmo o seu. A estimativa é que 1 a cada 50 pessoas tenha prospagnósia em níveis diferentes, e o pior é que elas mesmas geralmente não sabem disso. Essa outra doença já afeta a memória. A amnésia anterógrada é a perda da habilidade de criar novas memórias e absorver novas informações. Você deve achar que não conhece, mas pode se lembrar agora, pois o exemplo clássico dessa doença é a perda da consciência induzida pelo álcool. Quem sofre de perda de consciência pode falar e interagir como qualquer outro. No entanto, logo na manhã seguinte não vai se lembrar de nada no que fez ou que disse. É por isso que muitas pessoas relacionam ao caso do álcool, pois muitas das vezes quem bebe não lembra de nada no que fez no dia anterior. Essa é muito curiosa. O seu nome é Epidermodisplasia verruciforme. Traduzindo esse nome complicado, é a doença do homem-árvore. No Brasil, muitas pessoas apelidaram essa enfermidade como doença de Groot, um personagem que é uma árvore, no filme Guardiões do Universo. A doença é causada por uma supersensibilidade ao vírus de papiloma, aquele que causa verrugas de aspecto duras. A forma de endurecimento é tanta que chegam a se aparecer com uma casca de árvore. Uma curiosidade é que mesmo se forem cortadas, voltam a crescer rapidamente e a atormentar a vida de quem porta essa rara doença. Outra doença exótica que você não conhecia é a síndrome de Hudson-Gilford. A chance para se contrair essa raridade é de 1 a cada 4 milhões no mundo. A Hudson-Gilford causa um envelhecimento incrivelmente rápido da pessoa afetada. Os médicos afirmam que não se sabe exatamente qual que é a causa e nem se existe cura para ela. Pessoas que chegam a contrair a doença raramente ultrapassam os 13 anos de vida. Ela acaba envelhecendo de uma forma muito rápida. Vamos agora à hipertimísia.
Essa, na verdade, não deveria nem ser chamada de doença, e sim um superpoder. Imagina só, você ser capaz de conseguir lembrar de tudo que já aconteceu com você, em qualquer período da sua existência, com todos os detalhes possíveis e sem o mínimo de esforço para isso. Pois é, esse é o caso da atriz Marilu Henner, uma das 6 pessoas diagnosticadas até hoje com esse tipo de transtorno. Essa é uma pessoa com metemoglobinemia, ou como é popularmente conhecida como a doença da pele azul. No sangue humano, uma pequena quantidade de metemoglobinemia é produzida normalmente. No entanto, quando essa produção está em excesso, o sangue se torna marrom azulado escuro. Cerca de 1 a 2% de hemoglobina de uma pessoa é de metemoglobinemia. Esse transtorno restringe a quantidade de oxigênio que o sangue consegue circular. Um caso de metemoglobinemia aconteceu com a família de Paul Fugate, que casou-se com sua prima em 1920, que também tinha esse problema. O resultado disso foi o nascimento de várias crianças azuis. E esse foi o vídeo de hoje do canal da Fatos Desconhecidos. Você pode se inscrever no nosso canal e curtir todos os nossos vídeos aqui abaixo, no seu canto direito. E se você tem sugestões de vídeos que gostaria de ver aqui no canal da Fatos, então mande pra gente aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima! Agora que elas mesmas geralmente não sabem disso. Essa outra doença já afeta a memória. A amnésia anterógrada é a perda da habilidade de criar novas memórias e absorver novas informações. Você deve achar que não conhece, mas pode se lembrar agora, pois um exemplo clássico dessa doença é a perda da consciência induzida pelo álcool. Quem sofre de perda de consciência pode falar e interagir como qualquer outro. No entanto, logo na manhã seguinte não vai se lembrar de nada no que fez ou que disse. É por isso que muitas pessoas relacionam ao caso do álcool, pois muitas das vezes quem bebe não lembra de nada no que fez no dia anterior. Essa é muito curiosa. O seu nome é Epidermodisplasia verruciforme. Traduzindo esse nome complicado, é a doença do homem-árvore. No Brasil, muitas pessoas apelidaram essa enfermidade como doença de Groot, um personagem que é uma árvore, no filme Guardiões do Universo. A doença é causada por uma supersensibilidade ao vírus de papiloma, aquele que causa nital, altera o paladar, entre várias outras. Quando o assunto é criatividade para doenças, a Mãe Natureza é insuperável. E o canal da Fatos Desconhecidos separou para você 8 doenças exóticas que você não conhecia. A primeira é a doença da ereção interminável e persistente por mais de 4 horas, o priapismo. O nome priapismo se derivou à mitologia grega com o filho de Afrodite, Priapo, o deus da fertilidade, que era bastante conhecido pelo seu órgão genital grande e ereto o tempo todo. Curioso da doença de priapismo é que a ereção é acompanhada de dor e o pênis não volta ao normal durante longas horas. O priapismo é a ereção dos corpos cavernosos. Você não tem o pênis ereto por completo, mas apenas algumas partes dele. A glande e o tecido que envolve a uretra, por exemplo, não participam desse processo. Tem casos dessa doença que o remédio não chega a ser outro a não ser a implantação de uma prótese peniana. A doença dos orgasmos infinitos. A medicina a chama de desordem da excitação genital persistente, ou PGAD. Essa doença causa um estado de excitação sexual constante, cujos sintomas variam. Existem casos que a sensibilidade nas áreas genitais é tamanha que até mesmo o uso de certos tipos de roupas podem causar excitação sem nem mesmo estar pensando em sexo. A doença também pode fazer você ter orgasmos espontâneos, chegando às vezes a dezenas por dia. A excitação é incerta, ela pode aparecer em poucas horas, minutos ou dependendo segundos, e pode durar dias, semanas e até meses. Essa mulher de vestido amarelo é Kim Racing. Ela tem média de 100 orgasmos por dia, do quais ela não consegue controlar nenhum. A próxima enfermidade exótica que você não conhecia é a prospagnósia, ou a doença da incapacidade de reconhecimento facial. Essa doença te faz não conseguir lembrar do rosto de ninguém, mas ninguém mesmo, nem mesmo o seu. A estimativa é que 1 a cada 50 pessoas tenha prospagnósia em níveis diferentes. E o pior Sejam bem-vindos ao canal da Fatos Desconhecidos. No vídeo de hoje, você vai conferir 8 doenças exóticas que você não conhecia.
As doenças são espécie de conjuntos de sinais e sintomas que afetam um ser vivo. São caracterizadas como ausência de saúde ou um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbios das funções físicas e mentais. Existem vários tipos delas no mundo todo e as origens podem ser de várias formas. Elas também podem ser causadas por fatores externos do ambiente ou mesmo internos no próprio organismo. Elas vão das mais comuns às mais simples, e há também os tipos raros, daquelas que você não encontra por aí facilmente. Existem tipos raros dela que deixam seu corpo com uma aparência estranha, já outras que causam até mesmo alterações funcionais em seu órgão de verrugas de aspecto duras. A forma de endurecimento é tanta que chegam a se aparecer com uma casca de árvore. Uma curiosidade é que mesmo se forem cortadas, voltam a crescer rapidamente e a atormentar a vida de quem porta essa rara doença. Outra doença exótica que você não conhecia é a Síndrome de Hudson-Gilford. A chance para se contrair essa raridade é de 1 a cada 4 milhões no mundo. A Hudson-Gilford causa um envelhecimento incrivelmente rápido da pessoa afetada. Os médicos afirmam que não se sabe exatamente qual que é a causa e nem se existe cura para ela. Pessoas que chegam a contrair a doença raramente ultrapassam os 13 anos de vida. Ela acaba envelhecendo de uma forma muito rápida. Vamos agora à hipertimísia. Essa, na verdade, não deveria nem ser chamada de doença, e sim um superpoder. Imagina só, você ser capaz de conseguir lembrar de tudo que já aconteceu com você, em qualquer período da sua existência, com todos os detalhes possíveis e sem o mínimo de esforço para isso. Pois é, esse é o caso